Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Tarsila, PEC da equipe de anos iniciais, e junto com a Lucy, hoje traremos a segunda etapa e a parte 2 da pauta sobre trabalho pedagógico com o uso da oralidade. Na primeira etapa, essa pauta foi conduzida pela Lucélia e pela Fabiane, e hoje nós daremos continuidade com vocês. E, para tal, temos os nossos objetivos aí, que é propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor por meio de apreciação de indicação literária e réplica, retomar os principais contextos em que a linguagem oral se desenvolve na escola, identificar as atividades que potencializam o trabalho pedagógico com vistas na linguagem oral e, por fim, analisar aí os procedimentos e estratégias utilizados na apresentação do vídeo, de modo a validar aqueles que envolvem o desenvolvimento da linguagem oral. E dando aí continuidade na nossa pauta, eu vou chamar a Lucy para que ela faça a indicação literária. Até já! Obrigada, Tarsila. E dando, então, início com a nossa primeira atividade, trouxemos como indicação literária O Sapateiro e os Anõezinhos, de Bia Bedran. Ilustrações de Thais Linhares, editora Nova Fronteira. Então, conhecendo um pouquinho aí sobre o autor e o contexto da produção da sua obra, a Bia Bedran, ela nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 1955. Ela é mestre pela Universidade Federal Fluminense em Estudos Contemporâneos das Artes, também professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Musicoterapia e Educação Artística. Cantora, compositora, atriz e escritora. E ao longo de uma carreira dedicada às crianças e à arte, ela também é autora de 14 livros infantis e gravou e produziu 10 CDs e 2 DVDs. Sempre ela mesclando o canto e a narrativa. Ela recebeu diversos prêmios ligados à música e ao teatro ao longo de toda a sua vida. Em mais de 35 anos dedicados ao público infantil, a Bia construiu uma carreira de sucesso, participando ativamente da infância de várias gerações, educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro. A nossa indicação, como eu disse, Os Sapateiros e Anõezinhos, é uma história que foi escrita pelos irmãos Grimm, na Alemanha, no início lá do século XIX, lá pelos anos de 1830. Graças à tradição oral, tem sido contada e recontada por muita gente. E por muitos anos, até que chegou então essa bela versão da Bia Bedran. As ricas ilustrações de Thais Linhares também elas fazem parte, fazem com que esse clássico da literatura ela ganhe vida nova. Os Sapateiros e Anõezinhos é uma história de sonho e realidade, compaixão e esperança, amizade e gratidão, aqui recontada no texto encantador da Bia. Então, o que o pobre sapateiro e sua esposa podem fazer? Esse casal, ele tem couro suficiente somente para mais um par de sapatos. Mas, de repente, algo mágico acontece. Enquanto o sapateiro dormia, alguém confeccionou um lindo par de sapatos. E uma compradora decide pagar o dobro do seu valor. Quem poderia ter feito isso? Então, após esse acontecimento, o casal tentará encontrar os responsáveis por essa mágica. Então, fica a dica aí dessa história aí para vocês, que vocês podem encontrar aí na íntegra e ler para os seus alunos. Tá? Passo a palavra, então, para dar continuidade à pauta, para a Tarsila. Obrigada, Lucy. E dando continuidade à nossa pauta, nós vamos retomar alguns aspectos que as meninas trouxeram na nossa última pauta, na parte 1, falando aí sobre a importância do trabalho oral na escola, né? E é importante a gente lembrar que o trabalho com a linguagem oral precisa ser compreendido não como um exercício indiscriminado de fala, onde se almeja aí que o estudante aprenda a sua vez de falar, respeite a vez do colega, fale em voz alta, clara e de maneira bem articulada. Não.
No caso do trabalho com a linguagem oral, ele deve ser uma prática que supõe organizar os discursos orais em diferentes situações de comunicação, que requerem aí a organização desses discursos em gêneros típicos do oral. Trabalhar com a oralidade não é apenas criar situações nas quais seja necessário comunicar-se utilizando a voz, mas garantir aí aos nossos estudantes que eles participem de situações de intercâmbio oral e que também sejam capazes de planejar a sua fala, adequando aí aos contextos específicos, né? Nas aulas de língua portuguesa, as características desses gêneros e de outros que não são típicos desses eventos de comunicação devem ser objeto de ensino. Entre os gêneros que devem ser priorizados, então, para os anos iniciais, né, estão a recomendação literária oral, que acontece aí geralmente numa roda de leitores, a exposição de conteúdo e pesquisa, né, nos seminários, nas discussões coletivas de estudo, e ainda a apresentação de opiniões, que acontecem muito nos debates, nas mesas redondas, né? Então, é essencial dar vez e voz aos estudantes nas rodas de jornal, de leitura, nos seminários, de modo que eles possam montar aí os seus argumentos a partir das suas opiniões, fazer comentários, fazer essas reflexões, né, para que esse trabalho oral ele seja desenvolvido. Dando continuidade, a gente também vai comentar aqui que é necessário esclarecer que a linguagem oral ela não pode ser compreendida apenas como um percurso de passagem para a linguagem escrita, né? Precisa ter uma intencionalidade, né? Precisa ter aí um aspecto do conteúdo da linguagem oral para ser tomado como objeto de ensino, como eu disse há pouco, né? O discurso oral, ele possui aí uma característica muito específica. Então, vamos lá. É produzido ao mesmo tempo em que é dado a conhecer para o interlocutor. Ou seja, a audiência conhece no exato momento em que está sendo produzido. Como assim, Tarsila? Vamos pensar aqui nessa nossa TPC. Enquanto eu e a Lucia aqui, enquanto nós, interlocutoras, estamos apresentando os slides para vocês, estamos realizando as leituras, as explicações, a audiência, no caso vocês, estão conhecendo o conteúdo nesse mesmo momento, né? Baseado aí numa interação com o nosso vídeo. Então, dando continuidade aí, por esse motivo, diferentemente do que acontece com a linguagem escrita, toda situação comunicativa verbal, oral, a escuta e a fala são processos consecutivos e ou alternados. Vamos lá de novo, vamos dizer em outras palavras, vamos trazer exemplos, né? Quando eu falo aí dessa comunicação de modo alternado, né? A gente pode pensar num seminário ou numa mesa redonda. Por quê? Enquanto alguém apresenta oralmente o estudo realizado ou a perspectiva ali que está defendendo sobre determinado tema, questão, a audiência escuta e se organiza para a discussão que virá depois, né? Posterior à fala de quem ali está apresentando oralmente. Então, por esse motivo, essa escuta ela precisa ser orientada, né? Você precisa fazer o registro, né? E não interferir no momento da fala inicial. Então, é alternado. Quando eu comento, por exemplo, da roda de leitores, a gente pode pensar no trabalho consecutivo, né? Porque a interlocução, ela é quase imediata. Eu não preciso ali fazer anotações, né? Por exemplo, um aluno, ele vai apresentar a apreciação de um determinado material lido. Ele vai emitir ali a opinião dele, a perspectiva dele, e na sequência já vai ser aberta ali para uma conversa coletiva a respeito do que esse aluno apresentou. Então, é consecutivo. Tudo bem? Então, nesse momento, eu vou devolver agora a palavra para a Lucy, e ela vai trazer aí mais um pouquinho dessa importância do trabalho oral. Vamos lá. Então, nós vamos ressaltar aqui dois aspectos cuja compreensão é imprescindível para o desenvolvimento de um trabalho correto e adequado com a linguagem oral, tá? Destacando aqui exemplos de atividades que não fazem parte do contexto de linguagem oral,
tá? O primeiro aqui que nós trouxemos como exemplo é o reconto. Por que o reconto não é um trabalho que faz parte do contexto da linguagem oral, né? Porque é um recurso para o ensino da linguagem escrita, né? Reconta-se tal como escrito, no livro, né? Como se estivesse lendo, ou seja, o foco aqui é a linguagem escrita, né? Apropriação de léxico empregado no texto, conhecimento e apropriação de articuladores que estabelecem relações entre as partes do enunciado, entre outras, tá? Então, reconta-se também para quê? Nós utilizamos o reconto também para recuperar os episódios de uma história ouvida e para discutir a ordem que se apresentam na história, né? Para tematizar aspectos da organização do discurso escrito. Por isso, não é um trabalho com a linguagem oral, tá? O segundo exemplo que nós trouxemos para vocês é ler em voz alta, né? Não constitui exercício de linguagem oral, mas sim exercício de colocar som, voz no texto grafado, né? E organizado em linguagem escrita. Então, não se trata, portanto, nem de produção, nem de escuta de discurso oral, posto que o texto lido foi produzido lá anteriormente por outros, né? E não pelo leitor. Tudo bem? E no caso aqui, nós trouxemos também um exemplo de atividade que faz parte do contexto de linguagem oral. Então, as expectativas, né, de uma linguagem oral prevêem o trabalho com o quê? Com roda de leitores. Então, uma atividade aí que indica, né, que indica que o estudante deve constituir proficiência para participar dessas situações de comunicação, né, é a roda de leitores. Então, o que é uma roda de leitores, né? Ela trata-se de uma modalidade didática cuja sua finalidade principal é desenvolver comportamentos leitores relativos ao quê? A comentar sobre o material de leitura com outros leitores, né? É o lugar ótimo para se apresentar a apreciação realizada sobre um livro lido, indicar ou não aquele livro, uma revista, um conto, uma notícia, dentre tantos outros gêneros, tá? E agora eu vou passar novamente para a Tarsila, para ela falar um pouquinho sobre esses textos, né? Essas situações de intercâmbio oral em situações formais e não menos formais. Com você, Tarsila. Então, vamos lá. Quando a gente pensa aí, né, nas situações de intercâmbio oral no cotidiano escolar, a gente precisa pensar que os estudantes chegam ao ensino fundamental dominando vários usos da linguagem oral. Quando eles conversam, quando eles argumentam, contam histórias, brincam, cantam. E aí, nessa perspectiva, propostas menos formais seriam as rodas de conversa, rodas de leitura, rodas de estudo, as rodas de modo geral, né? E ainda podemos pensar nas conversas sobre passeios, viagem, descrição de lugares. E por que é menos formal? Porque não há um roteiro prévio a ser elaborado. Os estudantes apenas falam sobre o assunto, mas devem manter o foco e não se dispersam sobre o que está sendo proposto, né? Então, por exemplo, se a situação for uma roda de conversa a respeito de como foi o final de semana de cada um, cada estudante deve participar, escutando o que cada colega tem a dizer e fazendo as perguntas adequadas para saber mais sobre o lugar onde estiveram, para saber como se sentiram com relação ao passeio, se gostaram, por exemplo. E aí eles vão fazer essas trocas, né, esses comentários aí a respeito desse tema que foi o final de semana. Então, a gente tem que conduzir ele de modo que o aluno, ele não saia, né? Ele não se disperse do foco do que está sendo proposto. Tudo bem? Agora a Lu vai trazer para a gente as... É isso aí, Tarsila. Então, quais são as situações mais formais, né? São aquelas que eles precisam ser aprendidas, ou seja, precisam ser objeto de ensino. Como são apontados na organização curricular,
os vários eventos de comunicações, como seminários, mesas redondas, né, entrevistas, exposição oral, um debate regrado, até um comentário crítico, por exemplo, né? E tais gêneros, eles possuem características temáticas, estruturais, estilísticas mais específicas. Então, é preciso que haja planejamento da fala, né? Um estudo prévio, roteiro e até ensaio para apresentação. Então, caberá aí a mediação do professor para orientar, elaborar junto com os seus estudantes, né, esse planejamento dessas ações para que eles possam participar das situações de comunicação aí previstas, né, em cada situação aí de aprendizagem, tá bom? Agora eu passo para a Tarsila. Então vamos lá. A partir de agora, apresentaremos para vocês um vídeo Ler para Apreciar do programa Ler e Escrever e pedimos que façam a análise do vídeo registrando suas observações e impressões. Vamos colocar o vídeo. Hoje vamos apresentar uma situação privilegiada para se realizar um trabalho focado em comportamento leitor, a roda de leitores. Essa é uma situação em que os alunos podem comentar sobre o que estão lendo, compartilhar as impressões, recomendar ou não um livro para os colegas. Podem também confrontar com outros leitores as interpretações geradas por determinada leitura e analisar os diferentes aspectos. Vejam como os alunos da professora Rita agem em uma situação como essa. Você vai pegar esse? A carteirinha, professora. Professora, eu escolhi o Peter Pan. Nossa, mas por que você escolheu esse livro? Você vai escolher esse livrinho por quê? Agora leu. Ah, você se interessou pelo livro da roda de leitura? Que legal! Eu gostei desse daqui porque tem um monte de animal e é colorido também. É um monte de animal e é colorido? É. Hoje nós vamos continuar a nossa roda de leitura sobre o livro que vocês estão lendo, tá? Que nós já estamos trabalhando com eles. Vocês ainda tem alguns que estão começando a chegar no final, tem outros que ainda estão na metade, mas nada disso impede que a gente comente um pouquinho sobre eles, tá? Então, assim, quem gostaria de começar a falar sobre o livro que pegou? Vamos lá, Tamara. Eu gostei desse livro porque esse é um pouquinho que se chama Bu. E ele assusta todo mundo. Por que ele assusta todo mundo? Porque ele é ladrão. E qual o motivo dele assustar todo mundo por ele ser ladrão? Porque ele gosta. Ele gosta? E o que te chamou a atenção desse livrinho? É porque tem letra grande, tem desenhos engraçados. Tem desenhos e o que mais que te chama a atenção? Um monte de coisa. Tamara apresenta seu livro usando como critérios para apreciá-lo o conteúdo temático, o fato de ter letras grandes e as ilustrações engraçadas. Se você terminasse de ler, fosse passar para um coleguinha, como que você ia passar? Vamos supor, o que você falaria para o Marcelo? Olha, assim, pega esse livro, assim, que esse livro é muito legal e tem desenho, tem as letras grandes. A professora faz perguntas que levam a apurar os critérios que a aluna já possui, ampliando-os para a seleção de um trecho de que tenha gostado. Ao fazer a indicação para o colega, Tamara recupera os critérios utilizados. Então vamos lá, Fernando. Você pegou que livro para ler? Dos Pequenos Marcianos. Dos Pequenos Marcianos. O que ele tem de interessante? Que ele quer roubar a chupeta do bebê. Ele quer roubar a chupeta do bebê? Quem quer roubar a chupeta? O marciano. O marciano? E por quê? Por causa que ele tem a boca grande e ele escolheu o bebê rosa. Os bebês têm cores? Tem? Mostra para os colegas aí, ó.
É? E ele tá roubando a chupeta do bebê por quê? Por causa que ele quer levar pro gatinho dele. Como vimos, Fernando atém-se apenas para o conteúdo temático da obra para comentá-la, o que é muito comum para os leitores iniciantes. A professora preocupa-se nesse momento em aprofundar esse critério já constituído. Vamos lá, Vitória? Esse livro que você pegou fala do quê? Sobre uma menina que queria saber como que ela crescia. Como ela crescia? Então conta pra gente como é que é. O nome da história é Feliz nos Lugares Engraçados. Teve alguma parte do livrinho que você não gostou? Então fala pra gente, mostra pra classe, pros coleguinhas. O que fala essa parte? Por que você não gostou? Porque ela mostra a pessoa pelada. Ela mostra a pessoa pelada. E pra você não gostou dessa parte do livrinho? Eu percebi que quando a Vitória estava mostrando o livro, alguém deu risada. Por que você deu risada? Porque eu já peguei. Você já pegou o livro e você gostou do livro? Mais ou menos, porque tem muita coisa pelada. Articular apreciações de diferentes leitores é fundamental para que os alunos percebam aspectos que não consideraram em suas leituras. Isso pode tanto mudar a apreciação de uma obra, quanto reiterá-la. Aí fala sobre um menino que os outros colocaram apelido nele de menino pelado. Aí ele se acostumou e só ficou com a camisa e o resto pelado. O resto é pelado? E a diferença do seu livro, assim, quando a gente bate o olho no livro, a gente nota alguma coisa de diferente do seu com relação ao livro do Felipe? E tem alguma coisa de diferente? Tem. Abre o livro, vamos ver se a gente consegue perceber a diferença. Só tem poucos desenhos. Poucos desenhos. E o que mais? Ele desenha na calçada, uma cidadinha que chama Tatipiru e rio Sete Cabeças. E com relação aos desenhos que você colocou agora pra gente, que tem diferença, o que mais chama atenção nos desenhos, de diferente dos outros? O meu tem pouco desenho. Marcelo, esse livro que te chamou tanto atenção, você tem um trechinho que você poderia ler pra gente, pros colegas? Um trechinho assim, não precisa ser grande não. Ok. Havia um menino diferente dos outros. O menino tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ô pelado!" Quando o autor escreve, o menininho fala que ele é pelado, esse pelado é igual o pelado que aparece no livrinho da Vitória, no livro da Vitória? Não? O que você entendeu? Que o da Vitória mostra o desenho dela completamente pelado e o meu só mostra o menino só com a camisa. Com essa pergunta, a professora mobiliza a capacidade de comparar as leituras feitas, de explorar outros aspectos do livro que não só o conteúdo. A professora sugere que as palavras podem ter sentidos e interpretações diferentes. É a história. Que a menina está crescendo. Que a menina está crescendo e está mostrando o desenvolvimento dela. É isso? Conta pra gente o nome do livro que você escolheu. Zonário. Zonário. Então, do que fala o livro? Bicho com outro corpo. É diferente. É diferente? Mostra Tromba de elefante, muito comum. Então, vai mostrando, vai falando. Tem palavras diferentes, tem palavras difíceis da gente usar no dia a dia. Então, mostra algumas pra gente e lê pra gente também. Esse daqui é o mais difícil. Por que é o mais difícil esse? Que é grande. É grande? Dê um pedacinho. Y-lesma. Y-lesma. O que seria um bicho chamado Y-lesma? Uma lesma que ela fica toda enrolada. Como você sabe? Porque ele a mostrou. Felipe apresenta a obra falando dos bichos diferentes que o livro traz.
e dos nomes que são dados a esses bichos. A professora orienta o olhar dos alunos para a maneira utilizada pelo autor para compor os nomes dos bichos, ora juntando parte de outros nomes, ora se referindo à forma física dos bichos. Para ler esses nomes, articular imagem e texto verbal é procedimento muito importante. Nesta hora, é mobilizada a capacidade de inferir sentidos a partir da imagem, e é o que as crianças fazem. Compartilhar a leitura realizada também é conteúdo para leitores iniciantes, e ao fazê-lo, além de aprender sobre os comportamentos utilizados por leitores proficientes, Felipe também amplia sua capacidade de antecipar o que lê, de articular cada vez melhor a leitura ascendente com a leitura descendente. Cômodo quer ficar. É interessante observar as retomadas que faz. Primeiro lê decodificando, depois repete e resgata o sentido do texto. E aí, proposta bacana, né? Então, o importante é que vocês percebam aí no vídeo que essa atividade proposta foi de apreciar e indicar ou não um livro ao seu colega, né? Porém, o que está implícito aí nessa atividade é o desenvolvimento da linguagem oral. Então, partindo aí dessa proposta, que é o desenvolvimento da linguagem oral, vocês terão aí agora esses próximos minutos, né, até o final da TPC, para análise e reflexão a partir da seguinte questão: como os procedimentos e estratégias propostos aí pela professora favorecem o desenvolvimento da linguagem oral? Então, é o momento agora aí para vocês refletirem e fazerem aí essa análise a partir do vídeo, tá? Eu passo a palavra agora para a Tarsila para finalizar aí com os encaminhamentos a vocês. Obrigada, até a próxima. Então, a gente pede mais uma vez, né? Primeiro a gente agradece, a gente tem recebido muito material bacana de vocês, mas é muito legal esse vínculo, né? A gente estar mais próximos de vocês, conhecendo aí o trabalho de vocês, então a gente sempre pede que vocês enviem, né? Fotos e vídeos com legenda, né? Os depoimentos de vocês. Se vocês forem desenvolver alguma atividade, né? Com a temática aqui da nossa pauta de hoje, né? Uma roda de leitores, de repente, compartilha aí com a gente no e-mail boaspraticas.leste1@gmail.com. A gente fica muito feliz de estar um pouquinho mais perto de vocês. E a gente também deixa o nosso formulário, né, que vocês apontem aí a câmera para o QR Code na tela e respondam as perguntas. A resposta é individual, né, para registrar a presença e fazer a avaliação aí da nossa formação. Aqui estão as nossas referências, né, que serviram de base para a construção dessa pauta. A gente agradece imensamente a atenção de vocês. Como a Lu disse, agora, nesses minutinhos, vocês vão fazer a reflexão, né, do vídeo, a partir da pergunta proposta que a Lu trouxe, e a gente se vê numa próxima. Uma boa continuidade aí na formação, nos estudos, e um beijo!